Olá, pessoas! Vamos agora para a aula 2 de Segunda Revolução Industrial. Na primeira aqui que eu expliquei, capitalismo monopolista, e terminei com essa imagem da formação de um grande truste na contemporaneidade. Agora nós vamos para os movimentos sociais, que também estão relacionados a essa Segunda Revolução Industrial, porque à medida que aumentou a produção dessas empresas, sejam elas com monopólios ou não, a exploração dos trabalhadores teve uma tendência a aumentar. Então, o que a gente vai falar? Dos movimentos sociais já ligados a essa segunda revolução industrial. Socialismo científico, anarquismo e até mesmo a postura da igreja diante disso. Então vamos começar do contexto que está aqui. Qual é o nosso contexto para esse movimento social, esse movimento operário do século XIX se organizar? Exploração dos trabalhadores. Exploração por meio das longas jornadas de trabalho, exploração através dos baixos salários, as condições insalubres das fábricas, gente, falta de higiene, falta de ventilação, falta de janela, falta de claridade, poluição dentro, não só fora das empresas, das fábricas. Então essas são as condições insalubres, tá? Somado a isso, nós temos uma maior exploração feminina e infantil, e, além de tudo, não havia legislação trabalhista, né? Você não tinha um Estado que regulamentava, você não tem permissão para sindicato. Na maioria dos países, greve, manifestação é caso de polícia, está tudo proibido. Então, esse é o cenário, né? Esse é o contexto desses movimentos sociais. Foi nessa situação que o Karl Marx e o Engels planejaram o socialismo científico. Nasceu em 1848 numa obra chamada O Manifesto Comunista. Lindo, fim. É aquela parte que termina assim: proletários de todo mundo, univos. Já deve ter ouvido isso de algum historiador, professor de história na sua vida, né? Essa é a última frase do livro O Manifesto Comunista, incitando essa classe operária a se unir. Mas por que o Marx queria a união proletária, né? Vamos entender o caminho? Começando daqui, ó. Socialismo científico é justamente o socialismo no qual as pessoas podem se organizar para ter uma sociedade diferente, que é a sociedade comunista que está aqui embaixo, tá vendo? Mas como é que a gente faz para chegar nela? Então vamos lá entender a cabeça do Marx. O Marx, gente, ele não é só um comunista, tá? Ele é um historiador, ele é um economista, ele é um sociólogo, ele é um pensador do século XIX. E ele foi estudar história para ver, né, como é que esses movimentos de exploração ou não do trabalhador acontecia. Quando ele foi estudar história, ele acreditava nisso daqui, ó, no materialismo histórico. Isso é uma corrente historiográfica baseada nas ideias marxistas, que dizia que para você estudar um povo, você tem que estudar suas condições materiais, suas condições econômicas. O Marx costuma até chamar isso de infraestrutura. A infraestrutura é a economia e as outras questões sociais, políticas, culturais são a superestrutura, tá? Dentro dessa história do materialismo, ele acreditava que se você entender a base econômica daquela sociedade, você entende aquela sociedade. Por isso ele foi, percebendo ao longo do caminho histórico diferentes bases econômicas. E para cada base econômica ele chamou de modo de produção. Então, cada sociedade foi desenvolvendo um modo de produção diferente do outro. Vamos dar os exemplos marxistas? Por exemplo, quando Marx estudou Grécia e Roma, ele disse que lá essas pessoas viviam no modo de produção escravista. Quando ele foi estudar a Idade Média, ele disse que as pessoas da Idade Média viviam no modo de produção feudal. Nesses dois casos que eu estou usando como exemplo, são exemplos marxistas, nós temos o quê? Uma classe de pessoas exploradoras. Nos dois casos, Grécia e Roma, e no sistema feudal, você tem pessoas detentoras da terra, porque a base econômica era agrícola, e essas pessoas donas desse meio de produção que é a terra, elas são as chamadas exploradoras, que exploravam uma determinada classe de pessoas exploradas no sistema escravista. Escravo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Redundante. E no modo de produção feudal, a gente está se referindo aos servos. Lembrando que servos da Idade Média não são escravos, né? Bom, por que eu estou dando esses exemplos? Porque o Marx ele percebeu ao longo dos modos de produção na história que havia uma certa repetição de uma classe detentora do modo de produção exploradora e uma classe explorada por não ter esse meio de produção. Então, o que ele pensou? Que em todos esses movimentos houve uma luta de classes, né? Esse movimento ele é dialético, né? Ele não é saudável. Você tem impasse, você tem briga, você tem o que ele chama de luta de classes. Tá vendo aqui, ó, lutas de classe. Essas lutas, resumindo, é entre os exploradores e os explorados.
Os exploradores cada vez querem mais acumular, né, de certa forma, o capital. E aí, do outro lado, você tem a classe explorada que quer sobreviver com pouco capital. Como é que a gente rompe com isso? Como é que a gente rompe com esse movimento que para o Marx é dialético? Com a Revolução Comunista. Então é aí que ele incita os operários, os proletários, como é o termo que o Marx gosta, para fazer a sua união. Então vamos para a Revolução Comunista. Chegamos aqui. Como é que a gente sai dessa situação dialética, dessa luta de classes? Acabando com as classes. Como que a gente acaba com as classes? Então vamos entender o passo a passo dessa Revolução Comunista. Primeiro, união proletária. Isso mesmo. Os proletários deviam tomar consciência da sua situação exploratória, deviam se unir com a classe de pessoas exploradas como ele, e essa união proletária faria uma revolução proletária, revolução das pessoas que sofreram exploração. Quando essas pessoas pegassem armas e fossem lá para o fight, né, fosse lá para a revolução tomar o poder, elas tomariam o Estado, elas seriam as novas agentes do Estado. Então a gente chega na famosa ditadura comunista, né? Todo aquele que não gosta do comunismo só lembra disso, da ditadura proletária, que são as palavras marxistas. E é uma ditadura mesmo, tá, gente? Tem muitas críticas a fazer, mas também, né, tem os seus pontos positivos dentro do pensamento marxista. Essa ditadura proletária, na cabeça do Marx, ela é uma ditadura das pessoas que sofreram exploração. Então, para o Marx, elas seriam, digamos assim, muito difíceis de serem novamente, né, uma classe exploratória, porque se ela sofreu exploração, ela não iria explorar. Pensamento marxista, tá? Não estou dizendo que está certo ou errado, não estou julgando por enquanto. E aí, dentro dessa ditadura proletária, nós teríamos o quê? A estatização dos meios de produção. Chegamos no quarto tópico aqui dos meus dedinhos. Nesse quarto tópico da estatização, acabaria com a propriedade privada, porque todas as propriedades tornariam-se estatais. Todas as propriedades que, na verdade, geram lucro. Estamos falando de casa própria, estamos falando de banco, de terra para fazer a reforma agrária, estamos falando de empresas, né, de setor de serviços, inclusive. Tudo seria do Estado, porque, teoricamente, o Estado acumularia tudo e redistribuiria tudo. Conhece algum país que fez isso? Tá, então vamos controlar um pouco as críticas aos comunistas. Então, redistribuindo tudo de forma igualitária e por um longo tempo, essa ditadura proletária marxista, ela imporia, seria a força, a imposição da igualdade. Porque se o Estado está dividindo sempre igual, sempre igual, sempre igual, isso chegaria numa determinada situação que as pessoas entenderiam, pelo menos na cabeça do Marx, elas entenderiam que são iguais, que não precisaria da propriedade privada, que não precisaria da luta de classes, porque o Estado está ensinando a igualdade coletiva. Olha que utópico, hein? Mas é socialismo científico, gente. Mas é que assim, é difícil imaginar, né? Um Estado, a gente vivendo hoje no século XXI, um Estado ensinando igualdade social. Mas é isso. O Estado marxista redistribuiria todos esses lucros, esses investimentos, ensinaria a igualdade até a gente chegar a um determinado ponto, que seria o quinto aqui dos meus dedinhos, que seria o ponto da conscientização da igualdade. Quando as pessoas se conscientizassem de que são iguais, de que não precisa de propriedade, classe social, a gente teria a retirada do Estado, o Estado sai, cai fora, porque as pessoas aprenderam, né? Então não precisa mais alguém mandar. Então aí a gente teria o quê? Uma sociedade sem classe, sem propriedade privada e sem Estado. Essas são as premissas dessa ideologia comunista. Mas tem mais um tópico que eu não comentei ainda. Para os marxistas, toda ideologia que tem um pensamento hierárquico, que coloca um em cima e embaixo, tem que ser abolida. E os comunistas costumam ser ateus. Então ela também seria uma sociedade sem religião, uma sociedade ateia, tá? Nem protestante, nem budista, nem cristã, nenhuma, tá? Então isso também faz parte do ideal comunista, mas não estaria, digamos assim, nas vertentes da revolução em si. Então só para vocês verem aqui a palavra, ó, o comunista seria uma sociedade dos comuns. Então você não poderia ter nem luta de classe, e nem muito menos um modo de produção exploratório. Então seria assim que o pensamento marxista acabaria com esses problemas que o Marx estudou durante a história. Nenhum país passou da etapa de revolução proletária e ditadura comunista, tá?
Quase nenhum país conseguiu estatizar os meios de produção. Os que conseguiram, por exemplo, a Rússia na época do Lenin, não fizeram a redistribuição igualitária. E até hoje, né, os que se dizem comunistas, Coreia do Norte, jamais planejaram essa redistribuição igualitária. Normalmente os políticos que usam esse discurso comunista, eles usam os privilégios de serem os detentores do meio de produção e continuam explorando a maior parte da população, que muitas vezes vive ainda alienada do que está acontecendo no seu país. De novo, repito, como o caso da Coreia do Norte, tá? Caminhando, vamos agora para os anarquistas, tá vendo aqui, ó? Anarquismo em movimento. O anarquista, ele planeja uma sociedade igual ao comunista, sem classes sociais, sem propriedade e sem Estado. São as 3 características também de uma sociedade anárquica, anarquista. Ô, Bel, mas então, por que tem essa nova teoria? Então, os anarquistas, eles partiram das ideias comunistas, tá? Como Bakunin, o Proudhon. E eles pensaram o quê? Que as pessoas têm que se conscientizar da igualdade. Não precisa do Estado te ensinar a igualdade. Porque para os anarquistas, quando a pessoa ela assume o Estado, ela se corrompe, ela se perverte, ela erra. Estavam certos, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que para os anarquistas, cada indivíduo tem que tomar consciência de que ele tem que produzir algo, produzir conhecimento, produzir um trabalho, ter uma atividade. Se todo mundo literalmente tomar consciência de que tem que agir, a sociedade poderia viver de forma igualitária. Mas o que acontecia na época para os anarquistas pensarem isso? Você tinha uma classe privilegiada que não trabalha, que explora os meios de produção, e uma sociedade que trabalha muito para sustentar a si e aos outros. Então o anarquismo quer romper com isso. E aí o que acontece? Tanto os socialistas científicos, que são os comunistas, como os anarquistas, foram para as ruas, fizeram vários movimentos sociais, várias lutas da classe operária, normalmente de forma violenta, normalmente com choques com a polícia, com os líderes dos estados. E aí, né, alguns movimentos mais clássicos da história são, né, a Revolução Russa de 17, Revolução Chinesa de 1949, são movimentos mais para o século XX do que para a origem dessas ideias que a gente está estudando dentro, né, da exploração da segunda Revolução Industrial, lá no século XIX, tá? Bom, Bel, e aí? O que a igreja fez diante disso? A igreja disse, né, dentro da sua doutrina social e de uma encíclica papal chamada de Rerum Novarum, que o Estado tem que interferir para atuar como intermediador dessas relações patrões e proletários. Então a igreja ela vai se posicionar dizendo que tem que ser feito algo para essa situação exploratória, né? Inclusive começa a partir daí, né, um certo assistencialismo da própria igreja. Ela, além de dizer que o Estado tem que intermediar, em muitos casos ela vai lutar ao lado da classe operária no sentido de reivindicar melhores condições sociais. Mas ela é contra a greve, mas a igreja é contra essas reivindicações violentas da classe operária. Certo? Bom, dentro desse panorama da segunda Revolução Industrial, a gente já estudou, então, portanto, o caminho das empresas e o caminho da classe operária. Vamos encerrar o segundo vídeo por aqui, que a gente agora vai entender como tudo isso chegou ao imperialismo lá na África e na Ásia. Beijinho por enquanto.